Poderosamente bom dia, que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse no meu e no seu coração. Queridos, estamos mais uma vez começando a live Vida Nova de Jesus Cristo, Todo-Poderoso Deus Forte, Pai da Eternidade. E eu, juntamente com o Espírito Santo de Deus, tenho uma palavra para você mesmo. Aqui, meus queridos, diretamente em Lucas 3, 21 e Lucas 4. Aqui em Lucas 3, 21 diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Queridos, agora há uma coisa muito linda dos céus nesse momento aqui, nesta palavra. O Senhor Jesus, ele é o nosso modelo de perfeição, de vida, de fé. E aqui, meus queridos, diz que tendo ele orado, o céu se abriu. E, amados, todos nós já fomos, acredito que você também, batizado nas águas com confissão de fé e por arrependimento dos pecados. Mas, amados, depois disso, nós temos ainda uma longa caminhada com Deus, essa trajetória. Nessa trajetória, nós temos muito que caminhar, muito que aprender, muito que amadurecer, dia após dia, não é mesmo? E aqui diz que tendo ele orado, o céu se abriu. Quantos de nós também não queremos que o céu se abra em nossas vidas? Quantos de nós não queremos ver realmente o sobrenatural ocorrendo no nosso dia a dia? Quantos de nós realmente não queremos que algo a mais aconteça conosco? Porque, meu querido, se você tem essa fome por Deus, se você tem essa vontade de conhecer mais a Deus, de ver mais o sobrenatural de Deus em nossos dias, em nossas vidas, então você é um bem-aventurado, porque Deus quer pessoas assim, que sejam famintas e sedentas por justiça, porque ele disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque estes serão fartos. E Deus, meus queridos, é justiça. Se justiça não é o Senhor, o que é justiça? Se a sabedoria não é Deus, o que é sabedoria? Se o amor não é Deus, o que é o amor? Deus é a mais perfeita expressão de amor. Deus é a mais perfeita expressão de sabedoria e justiça. Ele é a nossa luz, ele é o nosso guia, ele é aquele que nos dá a vida. E aqui, meus queridos, diz bem assim: o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Queridos, quando o Espírito Santo age e vem sobre a vida de um homem, de uma mulher, a partir dali Deus começa a falar ao coração dos homens. A partir dali Deus começa a falar com o coração dessa pessoa. Ele fala e dá entendimento. Ele fala e dá a entender. Ele fala, exorta, ensina, edifica. Ele transforma corações através da sua palavra. Como está lá no Salmos 29, a partir do verso 7, a palavra de Deus despede labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer os desertos. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz uma transformação, um transtorno e algo glorioso, coisas terríveis e maravilhosas. A voz de Deus, meus queridos. Pela voz dele foi criado os céus. Pela voz deles foram criados os mundos, as estrelas, o sol e as estrelas, no caso. Amados, lá no Salmo 119, versículo 89, diz que para sempre está estabelecida a tua palavra, ó Senhor, nos céus. A palavra de Deus foi estabelecida para sempre. Ela não muda, e essas escrituras aqui, uma vez escrita, nunca mais será apagado. O que está aqui não deve ser tirado nem um tio, não deve ser tirado nem um começo nem um final. Nada deve ser tirado desta palavra, porque ela é real. Só que, é claro, ninguém vai tirar isso daqui da Bíblia, as palavras, claro, tem todas as ideias que pessoas do mal tentam deturpar a Bíblia, mas, queridos, o que o Espírito Santo está nos movendo aqui é tirar coisas dela de nossas vidas. A Bíblia tem que estar inteira em nosso coração. Ela tem que ser vivida, tem que ser demonstrada por completo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se
uma voz do céu. O Espírito Santo faz o céu ser real para nós. O Espírito Santo, ele faz Deus se mover dentro de nós, porque ele é a personalidade de Deus. Ele é a revelação dos céus. E aqui diz, uma voz que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Essa palavra é muito forte, meus queridos, porque nós também somos filhos de Deus. E Jesus é o nosso exemplo. Nós também temos que chegar a um ponto que o Pai possa dizer: vocês são meus filhos amados, que me dão muita alegria, em quem eu me comprazo. Nós devemos, meus queridos, através de nossas atitudes, dar glória a Deus. Porque dar glória a Deus não é somente nós dizer glória a Deus na igreja, não. Dar glória a Deus é viver a sua vida para Ele. Dar glória a Deus é gastar os seus dias em favor do reino, em favor da verdade, em favor daquilo que Deus te chamou para fazer. Meus queridos, como é que vocês querem ser lembrados depois de vossa partida? Qual é o legado que vocês querem deixar? Qual é a lição que vocês querem deixar para gerações futuras? Qual é a lição que nós queremos deixar? Queridos, qual é o exemplo que nós estamos dando? Qual é o exemplo de uma pessoa que quer se dar mal? O exemplo de uma pessoa que é seriamente naquilo que ela se coloca, naquilo que ela se empenha? Você vai dar o exemplo de uma pessoa que acreditou e perseverou em acreditar, ou irá desistir da fé no meio do caminho? Você será uma pessoa que tratará Deus e a palavra de Deus a sério e viverá, ou escutará, ouvirá, entenderá, mas não colocará em prática? Queridos, é decisão nossa. Todos nós ouvimos a palavra de Deus. Nós lemos aqui e meditamos em algumas lives atrás sobre o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, e a pessoa que ouve e não pratica. Os dois ouviram. Os dois ouviram a mesma palavra, mas um viveu por ela e outro não deu atenção. A palavra de Deus tem que ser levada a sério. A palavra de Deus não é brincadeira. A nossa salvação não é brincadeira. Nós estamos no caminho. Estamos numa jornada. E conforme nossas decisões, será o nosso destino final, nosso resultado. Queridos, é necessário nós refletirmos sobre a vida, sobre que caminho nós temos andado, sobre quais verdades ou sobre que conclusões temos edificado nossa vida, construindo lar, construindo família, indo ao emprego, fazendo o nosso dia a dia. Em que percepção, em que perspectiva, em que base, em que realce, em que luz você vive a sua vida? Porque, meus queridos, alguns podem dizer: não, a luz da minha vida é minha família. O meu tesouro é a minha saúde. E isso, meus queridos, são tesouros. Essas coisas são tesouros, mas nenhum tesouro é mais precioso do que a comunhão com Deus. Só que eu entendo quem diz isso, porque muitas das vezes essa pessoa nunca teve o contato direto com o Senhor. Uma pessoa que tem um contato direto com o Senhor, ela é transformada. Ela vive a realidade do céu. Se você não viveu o que está aqui, do céu se abrir na sua vida, o Espírito Santo descer sobre você, e você ouvir a voz de Deus dizendo: tu és meu filho amado, você tem a certeza que você é filho de Deus, você tem a certeza que Deus está feliz com você, meu querido. Então, meu amado, muito necessitado é você. Muito necessitado é você, para não dizer outras palavras, muito necessitado. E é urgente que você conheça. Lembrai-vos das 10 virgens, as quais o Senhor Jesus contou a parábola, que o noivo chegou e foi anunciado: eis o noivo. À meia-noite ouviu-se uma voz: eis o noivo vindo aí. E 5 tinham preservado o óleo da unção, o óleo que mantinha o fogo aceso. Mas 5 foram imprudentes, foram deixando-se levar. Não, esse óleo vai durar. Não precisa buscar mais. Não precisa ter mais em reserva. Só um pouquinho tá bom. Ah, não precisa ir mais na igreja. Não precisa conhecer mais a Bíblia, que eu já conheço, tá bom. Não precisa orar mais. Não, que eu já oro, já tá ótimo. Deus já tá gostando disso. E isso é a perdição para muitos. Porque quando você se contenta com seu nível espiritual, você não avança para cima. Se eu estou contente na onde eu estou, porque eu vou seguir adiante. Se isso aqui já tá bom, então não tem por que ir pra lá, mais à frente. E Deus nos chama a ir sempre em frente. O cristão, ele nunca é estático. O cristão verdadeiro, ele está sempre em busca de algo, lutando por um objetivo, querendo a glória dos céus na vida terrena e sim, usufruir da vida do porvir. Queridos,
preservai o óleo da unção e buscai mais, tende em reserva o óleo de Deus em vossas vidas. Como dizem em Eclesiastes 9:8, sejam sempre alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Queridos, nós temos que ter sobre nossa mente, sobre o nosso coração, sobre nossa vida, a cabeça é a parte mais alta do corpo, ou seja, por todo o corpo, na altitude, a unção tem que estar em altitude em nossas vidas. Nós temos que ser ou muito ungidos ou nada ungidos, porque a unção, meus queridos, o Espírito Santo, ou nós temos ou não temos, nós usufruímos ou não usufruímos, e alguns usufruem muito pouco, buscam muito pouco, querem muito pouco. Por isso aumentai vosso cuidado, aumentai o vosso amor por Deus, porque esse é o tempo de se apegar com Deus, essa é a hora. Nós não sabemos o que está para acontecer no mundo, mas sabemos só que há de ser caos, e há uma voz, porque chegou a meia-noite, o noivo está vindo aí, é já meia-noite, o noivo está chegando, meus queridos. O Senhor Jesus, ele está vindo para levar a sua igreja, mas somente aqueles que têm o óleo da unção vão subir, somente aqueles que tiverem uma vida real com Deus, que não foram desleixados, que não foram desapercebidos, que não deixaram se levar, meus amados. E aí elas disseram, as imprudentes, as virgens loucas, não, vamos buscar o óleo agora, vamos buscar agora, que foi ouvida a voz, o noivo chegou, o noivo está aí, vinde ao seu encontro. E elas foram buscar, mas já era tarde demais. Muitos, meus queridos, ao verem o arrebatamento acontecer e terem ficado aqui na terra, vendo o caos, vendo a Bíblia se cumprir ao pé da letra, eles vão querer buscar a igreja, vão querer buscar a unção de Deus, vão querer buscar a salvação, vão querer buscar que Deus os aceite, mas aí já vai ter sido muito tarde, queridos. Alguém diz assim, nunca é tarde, mas isso não é verdade. Chega uma hora que é tarde demais. Chega uma hora que aquilo que estava disponível não está mais. Não é assim nas coisas terrenas. Se a gente vê uma promoção numa loja, uma liquidação, dura uns 5 dias, 7 dias no máximo, e depois a pessoa que vai lá, as coisas que estavam com preço baixo já estão em outro preço. As coisas que estavam disponíveis não estão mais. É assim, meus amados. E se valoriza as coisas terrenas, quanto mais deve ser valorizada as coisas celestiais. Se dá atenção às coisas terrenas, quanto mais deve se dar atenção às coisas de Deus. Amados, buscai com zelo os melhores dons, buscai com zelo a vida com Deus. Meus amados, eu estou tentando vos transmitir o que o Espírito Santo passa em meu coração, mas se você não buscar por esse entendimento, por esse conhecimento, você não terá. Busca o Senhor para entender aquilo que Ele está te passando, porque é tempo, meus amados, de realmente levarmos a vida cristã a sério, não levar em brincadeira. Deus não brinca de ser Deus, o mal não brinca de ser mal, mas os crentes brincam de ser cristãos, e não se deve brincar com coisa tão séria como essa, meus queridos. Você brinca na frente de um juiz? Numa audiência, você vai brincar com o juiz? Vai brincar? Vai brincar mesmo? Ele está julgando o teu caos. Se você vai ser preso ou não, se você vai ter liberdade ou você vai ser condenado, você vai brincar na frente do juiz? Meus queridos, nós estamos 24 horas na frente do grande juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A dele foi dada a autoridade de julgar os vivos e os mortos, em algum dia já determinado por Deus, em que ele há de julgar todos que aqui estão passando, todos que já passaram e ainda os que vão vir. Ele julgará, mas agora ele está testemunhando. Ele não vai julgar com imparcialidade. Quer dizer, ele não vai julgar com parcialidade, perdão. Ele vai ser imparcial. Ele vai ser, meus amados, justo. Porque ele não só vai ouvir testemunhas. Ele foi a testemunha. Ele não vai julgar pelo que os outros falaram para ele. Ele vai julgar pelo que ele viu, pelo que ele sabe. Ele vive 24 horas conosco. Ele sabe o que nós fizemos e deixamos de fazer todos os dias. Por isso, queridos, cuidai de vós. Cuidai de vós, meus amados. Porque às vezes por um leve tropeço, um deslize apenas. Alguns dizem, não, mas se deslizar eu peço perdão a Deus e Deus perdoa. É verdade. Mas se você deslizou e naquela hora Jesus volta, o que acontece? Se naquela hora que você caiu naquele pecado,
que para alguns é pecadinho, mas não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Nós sabemos que conforme 1 João há pecados para a morte e pecados que não é para a morte. Mas todos são pecados, todos condenam ao inferno. Se o Senhor Jesus volta naquela hora, naquele exato momento em que você caiu, naquele exato momento em que você deixou de vigiar, que você deixou de orar, que você omitiu-se em alguma lei do Senhor, aí já foi perdido. Por isso, queridos, é necessário a vida cristã ser vivida em santidade. O que é santidade? É a abstenção. A abstenção dos prazeres da terra, do pecado, meus queridos. O pecado dá prazer, mas a santidade dá um prazer inigualável. Prazer inaudível. Prazer, meus queridos, que excede a todo prazer. Porque esse prazer, por mais que em alguns momentos da nossa vida nós sintamos prejuízos por causa dele, nos dará o prazer eterno, que será viver no céu para sempre. Queridos, parece uma palavra dura, e alguém pode dizer, mas como um missionário tão jovem pode dizer todas essas coisas? É o Espírito Santo, meus queridos. Eu estou baseando a minha palavra na Bíblia, nas parábolas do Senhor Jesus. E olha só, se Deus não existe, então comamos, bebamos, porque amanhã morreremos e nada nos terá valido. Mas se Ele existe, cada atitude, cada ato, cada olhar, cada palavra, cada coisa que a gente nos empenhou a fazer, contará, valerá e será julgado. Se Ele existe, então tudo que nós temos feito há de ser pesado pela justa balança de Deus, onde não há dois pesos e duas medidas como no mundo há. Como no mundo há. A justiça de Deus é perfeita e ela não falha. Mas lembrai-vos disso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Jesus é o único juiz que vai julgar, tendo visto tudo que ele está julgando. Ele vai julgar casos não pelo que ele ouviu de outras pessoas, não pelo que outras pessoas viram, mas do que ele ouviu, do que ele viu. Queridos, melhor do que nós mesmos, Deus nos conhece. E por isso ele conhece nossas fraquezas. Ele sabe que se nós nos arrependermos, ele vai nos ajudar e nós temos um potencial muito grande de operar no reino dele e de fazer a sua obra expandir, crescer. A obra de Deus é esta, que criais no Filho do Homem que ele enviou. Foi o próprio Jesus que disse isso em João 6. Quando os homens perguntaram, Senhor, como realizaremos as obras de Deus? Foi esta a resposta do Senhor Jesus, que creais no Filho do Homem. E se um homem crê em Deus, porque a gente pergunta para as pessoas no mundo, quando evangelista, você crê em Deus? A pessoa até pode dizer, acredito. Mas só isso? Acreditar que Deus existe? Até os espíritos maus acreditam, já diz no livro de Tiago. Mas se a pessoa crê realmente, a gente pode dizer, se você crê realmente, entregue sua vida a Deus. Entregue seu tudo a Deus. Entregue seu respirar, seu ar, seu fôlego de vida, todos os seus sonhos. Entregue sua vida por completo a Deus. E essa será a prova que você confia nele. Porque acreditar em Deus é isso. Confiar nele. De todo o coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Com todas as suas forças. Amados, chegou o tempo, a hora de nós buscarmos mais a Deus. Sempre foi tempo de buscar a Deus, mas Isaías 55, a partir do verso 4, tem uma forte advertência. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E Romanos 10, 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, e ainda diz em Deuteronômio 4, nunca já se ouviu de um Deus tão próximo como tu, quando nós te invocamos. Deus, ele fica próximo dos seres humanos quando eles se invocam, quando eles se interessam por Deus. Eis a questão, hoje no meio da juventude, hoje em meio de tantos e até no meio da igreja, parece que vão à igreja por ir, leem a Bíblia por ler, louvam a Deus só por cantar, mas não há um interesse, não há vida nisso, é uma morte, como eu posso dizer, é uma mornidão. É algo tão morto, meus queridos, tão sem vida. E não pode ser assim nossa vida espiritual. A nossa vida tem que ser realmente viva. As nossas orações têm que ser realmente com sentimento. A nossa oração com fé e com sentimento. Quando você ora, você tem que derramar o seu coração perante Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Salmo 62:8 diz, confiai, ó povo, em todos os momentos em Deus. Derramai perante Ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. É a palavra, meus queridos. E ainda termina dizendo, sela,
ou selar, como alguns tradutores colocam. Isso, meus amados, era quando, que eu tenho ouvido falar, é quando os sacerdotes iam entoar uma palavra de grande importância. Eles diziam essa palavra, porque essa era algo, uma frase, uma conotação, uma declaração que era para ser levada em conta. A nossa live curta já está se estendendo. Prepare um copo com água e vamos orar nesse momento. Vamos orar por cura e vamos orar também para que Deus nos ajude, queridos. É necessário nós aumentarmos o nosso óleo da unção. É necessário nós termos unção em reserva. Que isso, missionário? Eu vou ter unção para hoje, para amanhã, queridos. É ter unção a mais. É ter unção na sua vida. Todos os dias nós devemos buscar. A unção eu tenho para mim que é assim. Que é como o maná que Deus derramava lá no deserto para o povo de Israel. Todo santo dia eles tinham que buscar maná fresco, maná novo, maná que Deus derramava do céu. E lembrai-vos também que se eles demorassem, era tarde demais, não tinha mais maná lá. Eles iam ter que esperar só na próxima oportunidade. E se não tiver outra oportunidade? E se amanhã Jesus já tiver voltado? E se ano que vem Jesus já tiver voltado? Vai deixar sua salvação para o ano que vem? Vai deixar de aceitar o Senhor Jesus, se batizar nas águas para o ano que vem? Para outra estação? Não, vou esperar. É isso mesmo que você vai fazer? Você vai perder a sua chance? Meus queridos, é hora. Como o Senhor Jesus Cristo disse para Judas, o que tens para fazer, faça depressa. É isso que Jesus diz para nós. O que você tem para fazer, as pessoas que você tem que perdoar, as orações que você tem que orar, as coisas mal resolvidas dentro de você, dentro da sua família, que você tem que resolver, resolva. Faça, ore, perdoe, ame, mas faça o que tiver que fazer depressa. Porque não se tem tempo para perder tempo. Não temos tempo para perder tempo. O tempo agora, os últimos tempos, são valiosíssimos. Porque, como o próprio Salomão disse, melhor é o final das coisas do que o começo. E nós estamos chegando ao final de todas as coisas. Menos de Deus, menos da santidade, menos da eternidade. Isso jamais terá fim. Mas as coisas visíveis não são tão valiosas. Mas sim as não visíveis, essas sim, são eternas e de grande importância, já dizia o apóstolo Paulo. Vamos orar, meus queridos? Já preparou o recipiente com água, o que for? Vamos orar por cura, como nós fazemos em todas as lives. Mas primeiro, acerte sua vida com Deus no que precisa acertar. Busque maior unção naquilo que você precisa buscar. Meus queridos, se tiver que perdoar alguém, perdoe. Porque, meus queridos, se o clarim das trombetas soar e o Senhor Jesus voltar para arrebatar o seu povo, se você tiver com alguma mágoa no seu coração, você não vai subir. Não vai subir, porque o próprio Jesus disse, quando orardes, perdoai. Porque se vós não perdoardes aos ofensas do vosso próximo, também o Pai não vos perdoará. Se você tem se envergonhado de Cristo, lembrai-vos que ele disse, aquele que se envergonha de confessar o meu nome, eu também não confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. E como é que nós confessamos Deus, o Senhor Jesus? Não só com nossos lábios, com a nossa vida, nos nossos empenhos, no nosso trabalho, na nossa família, em tudo que nós fizemos. É aí que nós confessamos a Deus. É aí que confessamos que somos de Deus. Por isso, meus queridos, se possível, feche seus olhos agora. Vamos orar. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Todos nós falhamos tantas vezes. Precisamos da misericórdia de Deus. Pai Celestial, nós viemos a Ti no nome do Senhor Jesus. Reconhecemos nossas culpas. Reconhecemos, Pai, que temos falhado, Pai. Nós reconhecemos que nós necessitamos buscar mais a Ti. Que não é tempo, meu Pai, de nos acomodarmos, mas sim de avançarmos. De nós, Pai, desfazer as fronteiras do inimigo. Nós ganharmos almas. Nós, meu Pai, nos expandir no reino de Deus. Expandir em conhecimento. Expandir, Senhor, em unção. Amadurecimento precisamos, Pai. Precisamos estar mais fortes. Precisamos estar mais firmes. Ah, Senhor Jesus, é a hora, é o momento. Nós precisamos, meu Pai. Oh, meu Deus, eu orei para que hoje fosse uma palavra especial. Eu lhe pedi que hoje viesse uma palavra que o Senhor queria que os seus filhos refletissem nela. Oh, Senhor, venha nos ajudar a melhorar, Senhor. Venha nos ajudar, Senhor, a sermos melhores, a podermos te agradar mais, a te servir da melhor maneira, a te servir de modo que o Senhor se agrade de nós. Nós queremos ser teus filhinhos amados, que o Senhor pode dizer, em vocês eu muito me comprazo. Ah, Senhor, queremos te dar alegria, porque lá em Neemias 8 diz, a alegria do Senhor é nossa força. O Senhor estar alegre conosco é a nossa força, Pai. O Senhor não se alegra com o pecado, mas sim com a santidade. Como diz lá em 1 Coríntios 13, que o amor, e Deus é amor, não folga com a injustiça.
mas se alegra quando é feita a justiça. Assim é o Senhor. Amado Jesus, queremos, meu Pai, ser realmente sal da terra e luz do mundo. Queremos realmente, meu Deus, glorificar Teu nome e ser uma bênção para nossos familiares, para nossos amigos, conhecidos e por onde nós passar. Bons homens, boas mulheres, no caso das irmãs, no meio da sociedade, pessoas que dão exemplo, pessoas, Pai, que dão bons frutos, boas obras, que fazem boas ações, que usam de boa fé, que fazem tudo para a glória de Deus, que dão, meu Pai, a ilustração, o exemplo a seguir para esse mundo tão confuso, tão perdido, tão envolto em caos e em guerras. Ah, meu Deus! Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Pai, nos purifica, nos pacifica. Faze-nos, Senhor, homens e mulheres de paz. Faze-nos pessoas puras de coração. Faze-nos, Senhor, pessoas que te agradam e que louvam teu nome. Senhor, queremos te confessar não só com os lábios, mas com nossas vidas. Pai, cumpre isso em nossa vida e nos dá o óleo da unção. Nos unge, Senhor. Tua igreja precisa de unção. Mas como falaremos de avivamento se não há nem conhecimento da tua palavra, Pai? Se as pessoas nem querem mais te conhecer, como é que vai acontecer o avivamento, Pai? Todo avivamento começou com interesse, um homem, uma mulher buscando a Deus em oração no seu quarto em secreto, se derramando perante Deus por minutos, horas a fio, meu Pai. Todo avivamento começou assim. E nós também queremos um avivamento, mas para isso eu sei que nós temos que buscar, Pai. Nos ajude, desperta-nos para a oração, desperta-nos para a leitura da Tua Palavra, desperta-nos para invocar o Teu nome, Senhor, desperta-nos para o evangelismo, para a missão, para ganhar almas. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus eu oro nessa questão de nossa vida espiritual. Agora, Senhor, quanto ao físico, o Senhor é um Deus que abrange todas as áreas. O Senhor prometeu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, através desta live, teus filhinhos estão te buscando, estão orando, estão, meu Pai, colocando o Senhor em primeiro lugar, querendo colocar. E, Pai, o Senhor vendo a sua sinceridade, o seu coração. Meu Deus, agora dá isso para eles, acrescenta nesse momento a saúde, acrescenta nesse momento a liberdade contra todos os espíritos maus, contra toda, Senhor, opressão, contra toda angústia, amargura, contra toda depressão, ansiedade, Pai, que tem afetado corações de queridos que me ouvem. Ajuda essas pessoas, Pai, e quando eles beberem esse copo com água com fé, recebam seu milagre, recebam sua cura, recebam, meu Pai, alívio de todas as dores, do alto da cabeça à planta dos pés, no nome do Senhor Jesus Cristo. E, meu Pai, que haja luz, que haja vida, que haja força, que haja paz, que haja o toque do Divino Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E sejam essas pessoas livres, livres, livres em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos atender, em seu nome sagrado. Amém. E vamos desse copo com água com fé. Aleluia. Respire forte. Amados, eu senti muito forte o mover do Espírito desta live. Você que está assistindo nesse final, depois volte e assista desde o começo. É uma live de vital importância para a igreja, para o povo. Não é porque eu estou pregando, meus queridos, poderia ser qualquer outro no meu lugar, mas essa é a mensagem: arrependei-vos e convertei-vos e crede no Evangelho, e assim será apagados os vossos pecados, e Deus os mandará tempo de refrigério, tempo de paz. Vocês estão cansados do comodismo e da vida espiritual que estão levando? Querem um nível mais profundo? Então obedeça o Senhor Jesus. Ele convidou em Mateus 11:28, venham a mim, venham, todos vocês que estão cansados da vida que estão levando, cansados dos problemas, vocês que estão sendo oprimidos pela sociedade, pelas dificuldades e confusões do dia a dia, sobrecarregados de dores, de tantas coisas a resolver, venham a mim e eu vos aliviarei. Jesus não é como muitos outros que às vezes você vai lá, conta, e a pessoa diz: o que eu tenho a ver com isso? Jesus se importa com você.
Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o seu coração. Ninguém te ama como Jesus te ama. Ninguém se interessa por você como Jesus se interessa. Por isso é Ele que mais merece o nosso amor, nossa dedicação, nosso carinho, afeto e apego. Queridos, foi forte o que Deus falou nessa live. Era pra ser uma live curta, você entendeu? Jesus do céu. Mas na próxima semana eu vou orar ao Senhor e pedindo para que Deus me ajude. É difícil se controlar quando o Espírito Santo se move em nosso coração. Claro, Ele dá o domínio próprio, é claro, mas quando nós estamos envoltos nessa unção, há momentos que a gente se deixa levar por ela. É lindo demais, é maravilhoso demais. Queridos, nós temos orado pelas pessoas no livro da oração. Você quer oração por você? Só coloque ali, ore por mim. Eu quero, ore por mim. E nós iremos colocar seu nome no livro da oração, nós estaremos orando por vocês. Amados, voltamos amanhã com outra live, programa Mistérios da Fé. No sábado, isso mesmo, a 1h da tarde. Eu e o pastor Eduardo Rosa, meu pai, estaremos apresentando e será grande a bênção de Deus. Mande seus comentários, vamos mandar uma promessinha da palavra de Deus diretamente para o seu coração. Na rádio Arauto FM 105.9 e aqui pelo Facebook também do meu pai e no meu, Samuel Figueiredo da Rosa. Queridos, um grande abraço do Senhor Jesus Cristo, do missionário Samuel. Voltem amanhã na live e lembre-se, segunda voltamos com esta mesma live. Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Agora eu quero mandar um grande abraço para os nossos queridos aqui. Irmã Terezinha Castro, de Rio Grande, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ouvinte assídua das nossas lives, não é mesmo? Irmã Marinei Laus, lá de Dom Pedrito, querida, Deus abençoe a senhora muito. Deus lhe dê grandes bênçãos por estar aqui todos os dias escutando essas palavras de Deus. Irmã Ivonete dos Santos, Deus abençoe a senhora, querida, no nome de Jesus. E o nosso querido amado amigo do coração, Tenente Valmir Serve também, nosso anfitrião e ouvinte assíduo também, Deus abençoe o senhor. Bispo Dejalmo Aires, Deus abençoe o senhor, que, em nome de Jesus. Bispo Volmar dos Santos, que passou por aqui também, querido, um grande abraço, nosso nobre líder, Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. E que Deus nos dê força, não é mesmo, para continuar firmes e constantes, saqueando o inferno e povoando o céu, não é mesmo, amados? Deus abençoe todos os senhores. Voltamos amanhã. Deus abençoe todos os senhores. Fiquem na paz de Cristo. E até amanhã. Um abraço de Cristo e do missionário Samuel. Fiquem todos com Deus. Até mais.